Teatro Fantástico? Piada velha. Vamos lá. No que a gente acredita e por quê? Muito bem. A palavra fé, ela tem um sentido um tanto diferente do que normalmente as religiões preconizam. Que normalmente fé é acreditar naquilo que não se pode ver. O seu sentido etimológico, fé, vem de fides e significa fidelidade. Então, acima de tudo, eu posso dizer que eu tenho fé em mim mesmo, naquilo que eu expresso quanto desejo, quanto paixão, quanto objetivos de vida, e tenho fé naquilo que eu sou para além da aparência, para além da forma, do nome, do meu histórico pessoal de existência, etc. Então, eu começaria por aí, dizendo que fé é manter-se fiel a si mesmo. E por que a gente tem que ser fiel a nós mesmos? Porque, afinal de contas, a pessoa mais importante para a gente fazer feliz é a gente mesmo. Depois, é claro, que a gente vai buscar fazer feliz aquelas pessoas que nos cercam, com quem a gente se relaciona, que a gente ama. Mas eu começaria dizendo isso. Não sei o que você diria sobre crença. É um bom começo, né? Eu acredito que a gente tem algumas experiências na vida que são reveladoras. E depois de uma revelação, né, como na fotografia, né, você revela e aí não tem mais como não ver aquilo que foi revelado. Então, dentro das experiências que eu tive na minha vida, eu vivenciei algumas revelações importantes que ficaram para sempre. E dentro dessas revelações, eu entendi, eu senti muito forte no meu coração que existe uma força que rege a vida, que nós não estamos no controle das coisas, na verdade, embora a gente quisesse estar, né? A gente sofre bastante, muitas vezes porque não está no controle, e outras tantas a gente sofre porque a gente acha que está e gostaria de não estar. A gente fala, pelo amor de Deus, alguém resolva isso para mim porque eu não consigo. Então, observando a vida, observando a natureza, observando como as coisas acontecem, eu senti dentro do meu coração que existe uma força, que existe uma... como se fosse, eu costumo brincar que é um maestro, é um regente de uma orquestra. Só que, para mim, a imagem que eu tenho, que traduz para mim esse sentimento e que eu gosto de compartilhar com as pessoas, não é de um maestro parado movimentando só as mãos com duas baquetinhas, mas é um maestro que dança. Então, essa força que rege a vida, para mim, ela dança a vida, ela, através dos seus movimentos, ela produz tudo que existe, né? Tudo que está manifesto no mundo, desde aquilo que a gente consegue ver, consegue experienciar com os nossos sentidos, até aquilo que a gente não consegue, né? Que é o inefável, aquilo que a gente não consegue tangir. Ainda assim existe ali uma manifestação de um espírito supremo, de uma força que a gente não consegue nem nomear, porque quando a gente nomeia, ela cabe, ela fica cabendo dentro da nossa consciência. E a gente tenta dar os nomes, dar os atributos, qualificar para conseguir de alguma forma expressar o que é essa força que cria, que sustenta e que transforma o universo a partir da sua
da sua dança a partir do seu próprio desejo. E algumas pessoas vão chamar isso de Deus, e eu acho que é um bom nome, Deus. Mas, dentro do que eu experimentei e acredito, não dá pra gente colocar Deus, essa força, em nenhum molde. Então, na nossa experiência, agora eu falo por nós entendemos essa força motriz da vida em suas diferentes faces. Então, vai ter uma face que é mais furiosa, porque o momento vai pedir, ele vai provocar essa fúria, essa agressividade que é importante à vida. Em outros momentos vai ser sereno, pacífico, em alguns momentos maternal, em alguns momentos mais rígido. Então, a gente compreender as manifestações dessa força acontecendo em tudo, em nós mesmos, para mim é fundamental. É fundamental porque a minha alma é buscadora, é uma alma que tem sede de entender as coisas, de saber por que nós estamos aqui, qual é o próximo passo, não é? Acho que essa é a grande dúvida do ser humano, principalmente o adulto, né? A criança não pensa nisso, eu acho, mas o adulto, ele pensa assim, o que eu vou fazer depois, né? Como é que eu lido com isso? O que eu faço? E aí, ter essa possibilidade, essas ferramentas de um mapa que faça sentido, que seja acalentador, né? Onde você olhe para os eventos da vida e diga, isso está me guiando de alguma forma para um aprendizado. Existe alguma coisa aqui que eu talvez não tenha compreendido ainda. E aí a gente vai explorando a vida mesmo como nossa mestra primeira, para a gente poder viver e ser feliz. Sabemos que várias pessoas fizeram esta jornada em pé, essa busca por compreender a existência e, de repente, decifrar quais são os mistérios e o sentido da existência. Todos nós buscamos um sentido para estar aqui. Então, essas são as perguntas básicas da filosofia: de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, etc. E sabemos que alguns homens e mulheres que fizeram esta jornada chegaram a algumas conclusões. E, basicamente, o que eles compartilharam é uma praxis, uma maneira de sensibilizar a consciência a ponto de perceber este universo que é do transcendente ou do sagrado. Aí dentro destes vários seres que passaram por aqui e que desenvolveram essa metodologia, nós temos fidelidade, cremos nos ensinamentos, nas palavras de 3 mestres principais que regem a nossa caminhada espiritual, que é Yehoshua, conhecido mais popularmente como Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, Buda, e Shri Krishna, que participa da cultura védica, da cultura hindu, das tradições que louvam o aspecto da divindade que sustenta a criação, o Vaishnavismo. E tudo isso embasado dentro da filosofia do Tantra, que é a nossa principal escola de estudo, investigação e prática espiritual. Aí, se eu for falar do Tantra, vamos precisar de um vídeo muito mais longo. São muitas escolas, são muitas dimensões diferentes de práticas, né? Mas eu resumo já dizendo diretamente que a escola que a gente segue é a Sahaja, em que o elemento principal é o Sahaja, e Sahaja significa, entre várias possibilidades de tradução, espontaneidade, ou o seu próprio caminho feliz e alegre. É isso, a gente está compartilhando uma fé, uma fidelidade a si mesmo, em que o indivíduo possa se sensibilizar e descobrir qual é a sua verdadeira vocação, o que no sânscrito a gente chama de Dharma. Qual é a sua verdadeira vocação? O que é que eu vim fazer no mundo? E essas questões de onde viemos e para onde vamos não necessariamente estão na pauta da nossa investigação espiritual. De onde eu vim é para onde eu vou, já sei disso. De onde eu vim eu não tenho a menor ideia e não sei se eu vou decifrar. Talvez este seja um enigma
para se manter como mistério mesmo. E isto é a grande beleza da vida, saber que existem uma série de fatores, eventos, causas que são enigmáticas, que são misteriosas. A gente pode manter uma relação com o mistério e que esta relação não necessariamente vai pautada no decifrar do mistério, mas sim em se relacionar com o mistério. Afinal, todos nós vamos nos relacionar com o mistério. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui o próximo minuto. A sua câmera pode explodir. Ela pode roubar minha alma. Sei lá. Tudo pode acontecer. Né? E se eu crio uma relação de amor com o mistério, então eu tenho a possibilidade de criar relacionamentos de amor com os demais. Porque o outro, ele é sempre um mistério. Por mais que eu ame e conheça essa mulher, eu não tenho a menor ideia do que ela vai fazer daqui uma hora. Pode ser que ela esteja comigo ou não. Não importa, eu vou amá-la pelo mistério que ela é, pelo mistério que ela guarda. E assim eu posso me amar, pelo mistério que eu também sou. Na investigação de mim mesmo, nossa, eu já conquistei o maior dos tesouros da vida, que é conhecer-me. É só isso. Tudo que a gente vivencia no mundo é simplesmente uma oportunidade para se fazer um pouco mais conhecido para si mesmo. Daí que eu acho que nossa fé também é na meditação, claro. Com certeza, porque dentro desse processo de autoconhecimento, a gente pode muitas vezes confundir o ilusório com o real, né? com uma experiência verdadeira que está para além dos conceitos, para além dos dogmas que nos foram transmitidos desde a infância, né, até agora. Então, as técnicas de meditação, elas vão ser o suporte desse processo de autoconhecimento por justamente nos auxiliar nessa percepção, no discernimento, né, a joia tão rara, né, do discernimento, que é você reconhecer como, por exemplo, uma tendência, um pensamento, algo que você tomou emprestado de alguém, né, e você reproduz aquilo. Então, eu como carne porque todo mundo come carne, porque porque a minha família, enfim. Então, isso não significa uma atuação na vida que seja genuína. Você está repetindo, reproduzindo. Eu dei o exemplo da carne, mas existem vários, ok? A gente tem milhões de padrões de condicionamento que a gente toma como nosso jeito de ser. Assim, eu sou assim, eu sou assado. E muitas vezes a gente está deixando de ver o que está para além, deixando de reconhecer nas nossas atitudes muitos dos padrões e forma de pensar e de se relacionar com o mundo que foram vendidos para nós, né, desde sempre. Então, dentro do processo de investigação íntima e de autoconhecimento, esse fator é extremamente importante, porque senão a pessoa senta para meditar e ela sai de lá se embasando em velhos conceitos que ela já tinha e dizendo, é isso mesmo, descobri que eu sou assim, eu sou assada. Ok, será que você descobriu mesmo ou você só está reforçando os próprios condicionamentos? Eu acho que isso é uma coisa importante e também acho que é importante dentro, né, dessa questão do que a gente acredita, é dizer que nós temos a nossa escola de estudo, a nossa base está assentada numa filosofia chamada Adwaita. Isso significa o não dualismo. E dentro dessa perspectiva, tudo é uma unidade que está se manifestando em múltiplas formas. Quando a gente esquece disso, quando a gente não tem consciência disso, a gente lida com os outros, com os fenômenos, como se eles fossem separados de nós, como se nós fôssemos separados. E essa é a grande ilusão que gera sofrimento na vida. Quando eu compreendo que o outro sou eu,
Eu sou o outro. O espírito que nos anima é um só e está manifestado em diferentes corpos, em diferentes formas, em toda a natureza. Quando a gente entende e vivencia isso de uma forma mais profunda, uma série de padrões de condicionamento tendem a ser abalados, eles vão ser abalados. Porque aí alguns sentimentos que a gente tinha, eles deixam de fazer sentido. Então, o sentimento brota, ele é real, ele é válido, ele é aquilo que a gente experimenta no primeiro momento fisicamente, e aí a mente vai dar o nome, né? Rapidinho, assim. Ciúmes, inveja, raiva, né? Bem rápido. Mas o sentimento experimentado, se ele for visto de uma forma imparcial, né? Se a gente colocar uma lanterna bem precisa naquilo que a gente está vivenciando, a gente vai deixando desmoronar esses conceitos que foram apregoados, porque a gente vê que nós somos um, né? Que nós estamos numa ciranda de manifestação divina, um único Deus se manifestando em tudo e em todos. E aí não tem porquê. Por que eu vou sentir ciúmes de você? Por que eu vou sentir raiva de você? Se nós estamos aqui tentando ser felizes, né? E aí dentro desse processo muitas vezes a gente vai se esbarrar, a gente vai tropeçar, a gente vai se ajudar a levantar, várias coisas vão acontecer. Essa compreensão, ela ajuda bastante. É importante saber que é uma caminhada, é uma jornada muito intensa, porque nós não fomos ensinados. De verdade, a gente não foi ensinado a amar ao próximo como a si mesmo. É teórico ainda, eu sinto que é bastante teórico. Eu encontro vários exemplos disso em várias situações nas quais eu mesma estou, né? De reagir a uma determinada situação, né? De uma forma impetuosa, de uma forma mesmo automática, por não perceber que o outro sou eu, que aquela situação é um aprendizado, que eu estou amadurecendo e que aquilo vai ser importante na minha jornada. Porque nós encontramos similaridades entre os ensinamentos destes 3 mestres e de outros mais, é que nós fazemos esse apanhado que não é, eu gosto de dizer que não é uma salada mista indigesta, não é mero sincretismo, porque isso é até comum, isso existe, o sincretismo. Para a gente não importaria, não importa esse viés de compreensão do sincretismo. Porque, de repente, um ensinamento de um determinado mestre ele pode conflitar com o outro. E aí, na nossa análise intelectual, ficam lacunas. E como é que eu vou preencher essas lacunas? Normalmente as pessoas nem preenchem. Elas deixam as lacunas e elas seguem vivendo na sua espiritualidade com essas lacunas. Porque, na verdade, elas vivenciam a própria vida delas repleta de lacunas, de buracos. Isso não importa, isso não é interessante, isso não é prático, não é produtivo. A gente observa que, se nós vamos aproximar estas 3 filosofias, estes 3 mestres e os seus ensinamentos, é importante que nós encontremos ali uma linha lógica de pensamento e prática. Não vai bastar a teoria, porque teorias a gente tem um monte e elas não necessariamente resolvem a nossa problemática, que é eu só quero ser feliz. Então, se eu quero ser feliz, eu preciso entender o que significa ser feliz. O que significa ser feliz para esta visão espiritual. O que significa ser feliz para este mestre. E aí a gente pode encontrar, de fato, uma harmonia de pensamento, de transmissão, de experiência, etc. Então, o nosso foco é aproximar as filosofias, aproximar os ensinamentos, mas que isto não seja simplesmente um modelo estético que vá agradar simplesmente o nosso intelecto ou o nosso senso estético. Não é isso o nosso objetivo. Nosso objetivo é de fato fazer um trabalho de elucidação, um trabalho de aproximação, de comparação, de análise e encontrar onde é que a vida destes mestres, não é? onde a vida destes mestres encontra eco na minha experiência pessoal.
Porque no final das contas, a gente está carregando a cruz junto do Cristo. No final das contas, a gente está dançando com Krishna. E a gente está sentado em contemplação com Buda. E com outros mestres mais, a gente está falando desses três aí bastante, porque são os mestres que a gente chama de as três joias preciosas da compreensão. Então, são mestres que a gente reverencia. Hoje, por exemplo, nós conduzimos um grupo chamado Estrela do Oriente, em que nós consagramos a ayahuasca, que é uma bebida ancestral da Ameríndia aqui, né? Então, existe um histórico sobre isso. Só que quando a ayahuasca chegou na nossa vida, já acontecia o processo da meditação, já acontecia o processo da investigação espiritual que independia da consagração da ayahuasca, e até hoje independe, na verdade. Até hoje, se tiver ayahuasca, é muito bom, ela tem nos trazido muitos benefícios, mas se não tiver, o processo vai continuar sendo o mesmo, da meditação, da contemplação, do autoconhecimento. Eu posso dizer, pessoalmente, a expressão de fé sempre esteve presente na minha família. Então, meu pai era do terreiro da Umbanda, minha mãe quase foi freira. Então, já existia um sincretismo dentro do ambiente familiar. E depois a gente vai amadurecendo, a fome de compreender foi se manifestando, e aí eu trilhei uma jornada pessoal longa dentro de várias escolas espirituais diferentes. E não vou citar elas porque é uma lista longa e lendo muita coisa. Tive a felicidade de ter um orientador sobre a prática da meditação que me orientou, me ensinou, me conduziu, né? Porque a ayahuasca ela veio como um marco, um divisor de águas. Afinal de contas, ela é uma experiência de quase morte conduzida. Então, uma experiência de quase morte conduzida é uma experiência que com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, agora ninguém mais vai querer consagrar a ayahuasca dessa informação. Mas a gente está vivo consagrando tá vendo? 7 anos, então... Tudo funciona, entendeu? Eu, ela, o crocodilo amarelo do meu lado, estamos bem. Então eu precisaria me pautar no tempo, encontrar na linha do tempo onde é que isso acontece, onde é que a expressão de fé acontece. Eu nem sei se a gente pode fazer isso de fato, entende? Algumas pessoas me parecem que nascem com essa busca, elas nascem com o desejo de saber mais, de além daquilo que eu percebo, por motivações diversas, por causas diversas. Alguns vão dizer que é por influência de vidas passadas, alguns vão dizer que é por causa da família, não sei, pode ser algo que está presente no caráter do indivíduo. Então é bem complicado. Assim como para mim é meio absurdo pensar numa pessoa que não tem questionamentos de ordem transcendente. Eu não consigo imaginar isso, porque eu não consigo me imaginar não sendo assim, não tendo esta demanda. Ela sempre me acompanhou. Então, a oscilação na fé, quando a fé, né, não está robusta, é pela própria fé que você robustece a fé. Quando eu estou profundamente triste, melancólico, quase depressivo, ok? É quando eu melhor produzo espiritualmente. Não, vai de novo, vou ficar de sadomasoquista espiritual. Mas é um fato. Na tristeza a gente ora com muito mais fervor. Então, eu não conheci um momento de vida em que a fé me abandonou. Eu venho de uma família de orientação católica. Eu estudei num colégio católico a maior parte da minha vida. Então, essa foi uma regência assim, que eu tive. Em momentos isso ficou mais forte, em outros momentos eu não me importava muito, não queria, de certa forma, olhar para isso como religião, como algo institucionalizado e do qual eu tinha que participar. Então, teve alguns momentos em que eu olhei e falei, mas eu não quero, por que eu tenho que? Né? Então, acho que também nesse aspecto também era espiritual, também era um movimento interno da minha alma na sua sede, na sua busca de algo que me satisfizesse em todos os sentidos. E
E aí depois eu passei por um processo longo, até cerca de 10 anos, onde eu vivenciei a fé a partir da expressão artística. Então eu fiz teatro e durante esse período estar atuando, buscando os exercícios, vivenciando aquilo tudo que o teatro proporciona e que eu acho bem interessante, assim, como vivência, aquilo foi a minha expressão de fé. Eu não posso dizer que não, porque eu vivia isso intensamente e isso me trazia autoconhecimento, me trazia reflexão íntima e também me dava experiências de transcendência importantíssimas, né? De sair de si mesmo para poder vivenciar algo que aparentemente não é você, né? Um personagem e uma fala que você olha e fala, eu nunca diria isso, e ao mesmo tempo você diz, quem sou eu para dizer isso, né? Como é que eu posso saber? Então foram anos, esses 10 anos assim, foram bem importantes dentro da minha jornada, embora não seja categorizado aí pelo senso comum como espiritualidade, mas hoje, refletindo, eu vejo que sim. Depois disso, a vida, né, foi aquele dançarino, né, o cósmico que vai regendo a existência, acabou conduzindo a minha história de uma forma um tanto inusitada, e eu fui para a Índia com o objetivo de estudar dança e teatro para compor mais ferramentas e tal, para poder continuar esse trabalho. E aí eu caí de paraquedas num país extremamente espiritualizado, místico, mítico, e de universos assim que eu não tinha noção. E aí, dentro desse processo, eu conheci a meditação. E a meditação, ela foi o primeiro assim, impacto grande na minha espiritualidade, porque era tudo que eu sempre quis fazer. Gente, era isso que eu queria fazer. Quanto tempo perdido, meu Deus. Ok, não tenho mais tempo para perder. Então, aí era uma coisa de meditar bastante dentro desse processo de meditação e estudos de alguns mestres e algumas pessoas que trilharam esse caminho e filosofaram a respeito disso. A gente se conheceu, né, através de uma amiga em comum. Não, ela era em comum e incomum. Uma pessoa muito querida que já faleceu e ela nos apresentou. E esse também foi um momento bem importante, porque imediatamente houve uma conexão forte de sentimentos, de ideias, de crenças e de vontade de conhecer mais. E esse processo, a vida de novo veio, foi trazendo seus sinais. Esse processo nos levou a conhecer a ayahuasca. E aí foi de novo um boom importante, uma pequena morte de muitas coisas e um renascimento de tantas outras que precisavam renascer. E eu sou muito grata a essa escola, a essa experiência, e sou muito grata a essa união com o Diógenes, porque a experiência com a ayahuasca, existem várias, né, por aí, existem várias possibilidades de você consagrar a ayahuasca em diferentes escolas, em diferentes rituais. No entanto, a condução que parte principalmente do Diógenes, com os estudos que ele já fazia e somando as coisas que eu já tinha experimentado, fazem muito sentido e me colocam numa situação de constante desconforto para buscar o conforto, desconforto para buscar o conforto. Então é muito instigador, porque você pode ficar numa consagração de ayahuasca numa escola, num ritual durante anos e não vivenciar um chacoalhão interno forte mesmo, de olhar para você, olhar para tudo aquilo que te conduz a um sofrimento posterior. E
Então eu sou muito grata a essa troca, né? Que a gente vivencia com muito amor, com muita... Ih, eu vou chorar. Não chora. Com muita verdade. É muito genuíno o que a gente vivencia, né? E às vezes a gente tem a sensação nítida de que nós somos uma coisa só. Então aquela coisa que eu falei lá atrás, né, de sermos um, às vezes passa desapercebido. Mas às vezes a gente tem vários momentos na nossa vida que a gente experimentou e experimenta uma sensação de fusão muito intensa, muito única, muito genuína, muito real, e que as palavras não conseguem descrever. Basicamente, quando a gente faz amor, a gente é um, e quando eu esqueço a toalha molhada em cima da cama, a gente é dois. Eu acho que eu já tive momentos assim de perder a fé. Não sei se completamente, eu acho que não. Mas eu tenho uma amiga muito próxima com quem eu convivi durante vários anos, e a gente tinha uma brincadeira, a gente tinha uma fala que expressava isso. E a gente dizia, quando as coisas estavam indo muito mal, assim, a gente estava vivenciando coisas muito difíceis, a gente dizia, nada é tão ruim que não possa piorar. E aquilo era uma coisa meio Caio Fernando Abreu, sabe? Uma coisa bem assim, derrotista. Calma que daqui a pouco vai passar uma jamanta em cima de você. Não acabou ainda. Agora a gente vai ficar de masoquista mesmo. Mas nesse momento, nesse período da minha vida, eu sinto que é como se eu fraquejasse. E os meus fraquejos, eles sempre se manifestavam no meu corpo. Sempre, em forma de enfermidades. E eu sinto que, junto com todo esse aprendizado que a gente teve ao longo da nossa vida, dentro da espiritualidade, com a meditação, com o Tantra e com a Ayahuasca, eu também quero reconhecer o Ayurveda, que foi para mim e até hoje, um conjunto de ferramentas importantes para quando, num momento de vacilo, não é nem desespero, é vacilo, é esquecimento. A gente esquece que a gente é uma unidade, a gente esquece que Deus está em tudo, está dentro de nós. Aí a gente vacila, e dentro desse vacilo vem uma enfermidade. Então esse conjunto de ferramentas que é o Ayurveda, no qual eu confio muito e pratico e auxilio, tento auxiliar as pessoas com ele, há uma possibilidade de você restaurar as suas energias e o seu equilíbrio orgânico para que você, de novo, ok, eu só esqueci, foi só um esquecimento, ufa, que bom, tá aqui, tá tudo em todos, né? Então, eu sinto que, diferentemente de você que não se recorda de ter tido esses fraquejos, assim, eu me recordo de ter tido alguns fraquejos, mas principalmente ligados ao esquecimento. E aí, quando a coisa se concluía, se restabelecia, eu tinha, a partir da própria enfermidade, né, como o Diógenes estava falando, a garganta, o ouvido, o que isso está querendo me dizer? Qual é o simbolismo por detrás de algo que se manifesta no meu corpo e como eu recupero a saúde? Aí, quando esse caminho é trilhado e você consegue agradecer a enfermidade, eu te dispenso, não preciso mais de você, mas eu te agradeço profundamente, porque agora eu entendi que eu preciso comer mais inhame, que está faltando óleo na minha pele para lubrificar melhor os meus tecidos, enfim. E aí, a partir disso, você realiza aquela lição, você vai lá e faz direitinho a lição, e você tem de novo a plenitude, a saúde de volta, e aí de volta a fé e a confiança e tudo aquilo. Eu posso não ter o fraquejo da fé, mas eu tenho o fraquejo do corpo.
E acho que essa é a base da espiritualidade de fato. Normalmente as pessoas têm uma ideia de que espiritualidade vai ser contato com mestres ascensionados em dimensões longínquas, ou subir uma montanha e encontrar um guru lá em cima, ou receber uma carta de um falecido, qualquer coisa do gênero. É claro que isso são expressões dentro do universo do sagrado, etc., das religiões, mas a base da espiritualidade não está aí. Todas as correntes espirituais sérias, todas as escolas originais, elas estão apontando para a saúde. Claro que tem que apontar para a saúde. Porque quando não temos saúde, como a gente pode ser feliz? Não é? É uma coisa tão básica, né? Não, a gente não consegue rezar. Não tem saúde. como, não tem. Veja, a palavra santo, normalmente, quando a gente vai buscar a etimologia dessa palavra, a gente acaba encontrando o sentido de separado. Então, o santo é alguém que está separado da iniquidade, das vicissitudes, etc. Mas há uma possibilidade etimológica menos popular de que santo vem de sanas, que significa saudável. E olha que curioso, a gente fala São Francisco de Assis e a gente fala estou com o corpo são. Ou seja, santidade é a expressão de saúde. Ok? Quando a gente pega os tantras, os shastras, os textos que falam sobre o yoga, por exemplo, vai se falar qual é o primeiro obstáculo da realização do yoga. O primeiro obstáculo é enfermidade. Claro, se eu estou enfermo, eu não posso praticar yoga, não posso praticar asana, não posso respirar, não posso meditar com tranquilidade. Então essa vai ser a base da busca espiritual. Na verdade, a gente começa a perceber que a busca pela transcendência precisa de uma imanência adequada. O que é a imanência? Isso aqui é o meu corpo. Se o meu corpo não está predisposto à experiência transcendental, porque tem toxinas, por exemplo, não vai ter. Não adianta, você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, você pode rezar uma japamala inteira, um terço inteiro, não vai resolver. A experiência transcendente, ela está intimamente relacionada com uma experiência de corpo saudável. Ok? Quando a gente pega, por exemplo, falei de santa, vamos falar de Satã, Satanás. Então não tem medo de Satanás, que pode acabar com o meu emprego, acabar com o meu casamento. Não. Satã é o opositor, o adversário. E ele é adversário de quem? De Deus? Claro que não, Deus inventou ele. Ok? Deus criou ele? Claro que não. Ele é o adversário da saúde. Ok? Aí quando a gente pega textos apócrifos, textos que tratam, por exemplo, dos essênios, que falam sobre as culturas primitivas das escolas nazarenas, o Cristo estava lá fazendo o quê? Curando. Mas isso nem é apócrifo, isso está nos evangelhos. O que o Cristo está fazendo? Curando. A todo momento. Por quê? Porque eu, tirando Satanás da sua vida, tirando o obstáculo da sua vida, você pode ter uma experiência de ordem transcendente. Normalmente a gente acaba associando fé com religião. Eu acho que isso você acabou dizendo e é importante frisar. Você pode ter fé numa religião, assim como um cientista tem fé nos seus aparelhos científicos de mensuração, assim como o artista tem fé na sua técnica, na qualidade do seu material artístico, etc. Okay? A fé é muito vasta. Então, talvez fosse interessante pautar, frisar que a nossa fé não é uma fé religiosa. Claro, a gente começou falando que acreditamos no Advaita, no não dualismo. A palavra religião vem de religare. Duas coisas separadas vão ser unidas. E isso seria a religião. A religião é a possibilidade de unir a alma com Deus. Mas, se tudo é uma manifestação do sagrado, do mistério, do divino, do transcendente, nada está separado de nada. Então a palavra religião não me representa. Eu preciso de um cartão que me representa, porque não vai servir. Entende? Então nós não acreditamos numa experiência religiosa. Acreditamos numa experiência espiritual. Curiosamente, a palavra espírito é sopro, alento, respiração. De novo, santo não é saudável? Espírito santo. Respiração saudável. Essa é a base da experiência transcendente. Se eu não respiro adequadamente, meu cérebro não vai ser suficientemente oxigenado. Logo, todo o meu corpo não vai ser suficientemente oxigenado.
E esse oxigênio que está faltando no meu organismo vai produzir o quê? Colapso. Vou ficar no inferno. Como é que eu vou ver Deus? Não vou ver Deus, não vou ver Espírito Santo, não vou ver ninguém. Eu não estou me vendo, não estou percebendo o mundo, estou desconectado. Né? Então, o processo de conexão é do indivíduo com ele mesmo, mas não porque ele esteja separado dele mesmo, mas porque ele não conhece a si mesmo. Assim como eu tenho uma dificuldade imensa para colocar na linha do tempo onde é que a minha fé surge, a dificuldade vai ser tão intensa, imensa quanto para poder dizer onde é que a minha fé interfere na minha vida. Por quê? Já que a minha vida, quem está vivendo ela sou eu mesmo, e a fé é ser fiel a si mesmo, a todo momento eu estou comigo mesmo. Não é? Então, a todo momento eu estou exercitando fé. O que legitima a fé do indivíduo é o próprio indivíduo. Logo, as suas experiências confirmam. Ou não, mas de modo geral as suas experiências vão confirmar a sua fé. Muito bem, por que eu disse ou não? Porque existe, claro, as expressões religiosas que é o Papa Hóstia, Papa Passe, como é dito na Igreja Católica com o Espiritismo. É a pessoa que vai, faz, volta e tem a vida completamente dissociada daquela experiência. Não estou dizendo que isso é assim para todo católico, para todo espírita, ok? Antes que me apedrejem. Não, porque mesmo dentro das expressões oasqueiras a gente vê isso. A gente vê isso dentro do yoga, a gente vê isso. Sim. É algo que você carrega com você, tá? Tem que estar junto de você porque é você. Entende? No conceitual não dualista, como Deus sou eu, experimentando a si mesmo, dentro da criação que Ele mesmo criou, a todo momento está acontecendo uma expressão de fé. A todo momento tem algo sagrado acontecendo. Não é? Mas aonde isso vai repercutir? Bom, dá para a gente falar algumas coisas. Por exemplo, dentro do nosso corpo de fé, nós acreditamos que devemos ser conscientes na escolha dos alimentos, por exemplo. Então, nós temos uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Nós acreditamos, por exemplo, que eu não preciso trabalhar horrores para ganhar dinheiro para poder garantir uma etiqueta bonita na minha camiseta. Não, eu vou escolher levar uma vida com sabedoria e simplicidade. Essa é a base do pensamento filosófico Vaishnava, hindu, do Tantra, etc. Você pode ter uma vida muito mais feliz se você consegue ser simples. Conduzir o desejo é simplificar. Então, nesse sentido, isso também vai influenciar na nossa vida, porque muitas das escolhas que já pautaram a minha vida ou que pautam a vida das coletividades não estão presentes hoje. Né? A gente não tenta comprar um iate. Então a nossa vida vai ser muito mais simples porque a gente não quer um iate. O meu trabalho ele tem que ser uma expressão de prazer, alegria, da minha arte, da minha fé. Então eu não vou trabalhar com alguma coisa que contradiga a minha fé. Lógico. Então até o meu ganha-pão tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, tem que ser coerente com quem eu sou. A expressão da minha sexualidade tem que ser uma expressão libertária. Não estou buscando liberdade para me conhecer? Como assim eu vou ter uma experiência sexual que não é libertária? Ora, se eu acredito no Tantra, e o Tantra acredita que o abraço erótico é a teatralização do abraço cósmico, do apaixonamento do Espírito Supremo pela matéria, ok? Sendo uma coisa só, um abraço único, de um ser único. Então a minha expressão de sexualidade tem que ser livre, tem que ser libertária. Isso vai se traduzir e vai se refletir na nossa relação, nos nossos relacionamentos. Eu já estou colocando no plural porque é assim, nos nossos relacionamentos, são vários. Graças a Deus, a gente está bem na fita. Muito bem, eu vou falar, já falei da alimentação, mas eu posso falar do cultivo intelectual, que é nutrição para o meu intelecto, que é nutrição para a minha alma. Não é? Eu vou buscar informações de qualidade, vou buscar ler material de qualidade. Especificamente falando, eu sei que o Tantra chegando na minha vida, e mesmo a experiência oasqueira, ela me trouxe uma habilidade mental
de buscar nas palavras um sentido que está perdido, um sentido apócrifo, subversivo, original. Então, em última instância, quando a gente fala de espiritualidade dentro do Tantra, nós estamos falando de linguagem, do signo, do significado, do significante. Então, isso também vai movimentar as minhas ideias, porque de repente eu descubro que a palavra feliz está ligada com fertilidade, e muita gente acha que ter filhos vai garantir felicidade. Aí a pessoa vai ter um monte de filhos e continua infeliz. Infeliz num sentido simbólico, ou não literal. Não é que ela seja infeliz na etimologia. Sim, ela produziu filhos, mas ela não se fertilizou internamente. Então, percebe? Já na palavra, a gente pega a linguagem ali, tem uma série de estudos, uma série de investigações que são legítimas e que são espirituais. Eu posso falar da vida emocional, do cultivo da arte, da poesia, da dança, da celebração, da aceitação e observação das minhas emoções, na minha vida expressiva, aquilo que eu manifesto no mundo. A escolha das roupas interfere. A escolha, por que ter brinco ou não, por que raspar a cabeça ou não, tudo isso tem um sentido para mim, tem um significado, que não necessariamente vai ser lógico, pode ser absurdo para alguém, mas para mim não é. Então, dentro dessa experiência, isso interfere, inclusive, na maneira como eu me visto, me comporto, as escolhas que eu faço sobre as diferentes estéticas, né, nas experiências de vida, etc. Se eu for pensar na influência que a espiritualidade exerce na minha compreensão de mundo, então, na minha relação com as pessoas, nossa, é indiscutível, inquestionável, interfere e muito. Não é? Aliás, a palavra interferir é isso, né? Eu estou trocando afeto. Aquela pessoa me afeta. Eu tenho raiva daquela pessoa. Não, na verdade você tem uma relação de afeto, porque ela te afeta. Então, mesmo a pessoa que você mais odeia, guarde isso. A pessoa que você mais odeia, você vive uma relação afetiva com ela, ok? Não adianta. Então, em todos os âmbitos, a espiritualidade interfere na minha vida. Graças ao todo, ao Supremo, é assim. Deveria ser assim para todo mundo que se diz transcendentalista, espiritualista. Não é? Não deveria existir incoerências entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivencio, aquilo que eu expresso no mundo. A busca pela coerência, na verdade, já nem é mais simplesmente uma busca de fé, de expressão de espiritualidade. A busca de coerência deveria existir em todos os âmbitos da vida, na política principalmente. Então não existe. Se não existe, eu preciso encontrar caminhos para fazer existir. Encontrar caminhos para fazer existir é me sensibilizar. Sensibilidade igual espiritualidade. Então, se eu sou um ente sensível e eu vou expressar sensibilidade em vários âmbitos, em várias situações, quando a espiritualidade não está presente? De novo, linha do tempo, onde a espiritualidade não está presente? Não sei, não consigo achar esse lugar. Nós temos uma filha que é do meu primeiro casamento e uma filha em comum. E a criação das nossas filhas, eu digo nossas, porque eu sei que você tem a Luana como sua filha, de certa forma. Então, a criação, a educação que a gente busca promover, favorecer para elas, tem essas duas questões como princípio. Aquilo que não foi legal na nossa experiência, vamos ter claro o que não foi bom na nossa educação para a gente não reproduzir. Então a gente desafia mesmo e vai num sentido muitas vezes contrário ao que os nossos pais pensam, fizeram e ainda fazem, né? Principalmente quando a gente deixa as crianças com eles adoram, é o reinado dos avós, e aí tem o espaço do reinado dos avós, mas naquilo que é da nossa competência, onde a gente está ali como educadores, naquela missão, a gente busca ao máximo
evitar certas atitudes e certos comportamentos que são incoerentes, tanto com o que a gente acredita como com o que a gente experimentou e viu que não é válido. E ao mesmo tempo promover aquilo que foi bom, aquilo que é válido. E isso com as outras pessoas também. Nos nossos trabalhos, naquilo que a gente faz, os nossos trabalhos são bastante compartilhados com outras pessoas. Então a gente é meio relações públicas de certa forma, a gente vivencia as relações bastante. Dentro desse processo, eu também sinto que é uma jornada, ok? Então, algumas coisas, alguns valores importantes, eles já estão estabelecidos firmemente na nossa vida, eles já estão agregados à nossa história, à nossa rotina de vida, que não existe, mas enfim, a forma como a gente conduz a nossa própria vida e como a gente conduz o nosso trabalho. Outros valores, isso eu vou falar por mim, eu sinto que eu estou ainda caminhando, eu estou galgando. Então, por exemplo, eu não gostaria de usar tantos produtos com embalagens plásticas e outras embalagens que prejudicam o meio ambiente. Mas aí você está no meio de uma correria e você vai para o supermercado, você compra aquele produto que é mais rápido, é mais prático. Então, conscientemente, muitas vezes eu acabo recorrendo a uma facilidade da vida, dessa vida, né, urbana, da forma como a sociedade está estruturada, da forma como as mercadorias estão disponíveis para nós, mas não é aquilo que é a minha voz. A minha voz é a voz da terra, é o que eu gostaria de viver mesmo e estamos batalhando para viver o quanto antes, é o cultivo da Mãe Natureza em todos os sentidos, em tudo que isso possa traduzir. São as crianças correndo, todo mundo nu de preferência, para experimentar a vivência do que é ser quem você aceitar e vivenciar o prazer do seu próprio corpo. As roupas, elas, no frio não, mas no verão elas nos roubam, elas nos escondem, elas projetam uma máscara, uma faceta que a gente quer transmitir, uma imagem que a gente quer transmitir. E aí o corpo nu, né, que é uma coisa que a gente almeja viver dentro de comunidade, né, o naturismo, poder viver isso, porque aqui não tem máscara, não tem, eu não vou ficar me escondendo, eu sou isso, e você é isso, e ele é isso, sabe? E a gente aprender a lidar com essas verdades, a escola acontecendo no nosso jardim, a escola acontecendo sem hierarquias, eu sei, fico aqui em pé na frente de vocês com um quadro gigante atrás onde eu posso escrever tudo o que eu quiser e vocês vão anotar, e vocês todos sentados e quietos. E uma outra possibilidade de educação onde todos estão no mesmo nível, todos se olham em roda, olhos nos olhos, e todos têm algo a aprender com todos, sem essas hierarquias. Então, são vivências que nós almejamos e estamos trabalhando para que aconteça. Então, algumas das coisas que a gente vive hoje, não posso dizer que são incoerentes, porque elas são coerentes com esse momento da nossa vida, onde a gente está galgando, mas existem ainda dimensões a se descobrir a respeito de uma vida cada vez mais liberta, cada vez mais saudável, cada vez mais coerente com tudo aquilo que a gente acredita. Então, seguindo a tradição hindu, tântrica e yogi, nós reverenciamos e agradecemos esta oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa fé, das nossas crenças e do Espírito que nos anima. Gratidão. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet.
only one desire that's left in me, on the whole damn world to come dance with me. Oh, come dance with me over murder and pain. Come set you free over heartache and shame. I wanna see your bodies burning like old big sun.